Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, está começando agora. Começa agora convidando você para fazer o bem também. Nós precisamos de nos juntar para ter uma sociedade melhor. A sociedade que a gente quer lá fora, aquela paz que nós queremos lá fora, ela começa dentro de cada um de nós. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, se nós não olharmos o outro como nosso irmão, fica difícil. Se nós não respeitarmos as diferenças, se nós não olharmos para o outro como olhamos para nós mesmos, porque todos nós temos as mesmas necessidades e precisamos de nos dar as mãos. Essa sociedade que a gente vive, todo mundo tem que ter direito a tudo, né? A tudo que existe. Nós temos que ter direito à moradia, nós temos que ter direito à educação, temos que ter o direito, e esse direito ele tem que ser assegurado, né? À saúde, temos que ter direito a ter um emprego, a ter uma vida sadia. Temos que ter todos os atendimentos que são necessários para que a gente possa viver uma vida digna. E para isso, nós que somos da sociedade civil podemos nos juntar. Podemos nos juntar, você que está aí do outro lado ouvindo o nosso programa, você pode, na sua rua, no seu bairro, veja se tem alguma organização não governamental, a sociedade civil junta, que está fazendo algum trabalho, você pode se engajar num desses trabalhos. Ou se você faz algum trabalho, mas não faz parte de nenhuma organização, mas você já faz um trabalho que transforma vidas, você pode vir até o nosso programa, é só entrar em contato pelo e-mail programatrilhasocial@bol.com.br e nós teremos a máxima alegria em trazê-lo aqui para compartilhar o que você faz. E se você ainda não sabe o que você pode fazer para mudar a sociedade, mas você tem uma vontade no seu coração de praticar, entrar na prática da cidadania mesmo, é só você entrar no Face, Programa Trilha Social, e lá você vai encontrar várias pessoas que fazem o bem, que fazem trabalhos. Você pode se inspirar em uma delas, se engajar em um dos projetos ou então simplesmente se inspirar e fazer o seu projeto. Faça a sua parte, é muito importante. A sociedade precisa de você, você faz parte dela. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui que se ocupa desse olhar humano para a sociedade, desse olhar carinhoso para o outro, que é a Delza Gitaí, é representante do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é um centro nacional que foi criado em 1962 e a sede é lá em São Paulo, está indo para o mundo inteiro. Por que começou em 62? Porque é o Centro de Valorização à Vida, é em função das pessoas que estão tão sozinhas, tão solitárias, não conseguem ser ouvidas. E mesmo aquelas pessoas que às vezes no meio de uma multidão, às vezes uma família ali do lado, mas ela se sente só. E de repente pensa que a vida não tem valor nenhum. E é sobre isso que nós vamos falar com Delza Gitaí, que já faz um trabalho maravilhoso há muito tempo. Prazer em recebê-la no nosso programa. Prazer é nosso, né? Nós estamos de fato representando o posto CVV Maceió e, como você bem disse, o CVV é uma ONG nacional. Para lhe dar uma ideia, nós estamos já em 104 municípios e temos quase 57 anos, estamos com 56 anos, né? Então, a proposta do CVV é construir, ajudar a construir uma sociedade fraterna, solidária, uma sociedade em que todos, de fato, possam valorizar a vida, porque é um bem tão especial que cada um de nós, né? E é o único patrimônio que nós temos, não é, Delza? Pois é um patrimônio nosso, mas é um patrimônio que vai além dessa perspectiva de ser apenas nosso, porque cada vida é importante para toda a sociedade. Exato. Né? Por isso que nesse setembro, né, nós estamos início de outubro, e eu disse, nós estamos com uma agenda ainda tão cheia,
porque eu brinquei dizendo, vamos amarelar outubro. Mas esse trabalho que vocês fazem não é... Tem a campanha que sempre acontece em setembro, né? Mas durante o ano inteiro vocês atendem, né? As Com pessoas certeza. através de um telefone. Com Existe, a gente certeza. vai passar isso para os nossos telespectadores, que é muito importante. É importante você ser ouvido. Mas antes da gente começar a entrar no CVV, que eu sei que você é uma pessoa extremamente engajada, e você falar mais sobre isso para que a gente possa informar para quem está nos vendo aí como eles podem entrar em contato. Eu gostaria de que você dissesse também para o nosso telespectador quem é Delza Agitaí, porque as pessoas que vêm aqui têm os seus afazeres, mas por que é que elas entram para fazer um trabalho voluntário? O que aconteceu para que elas estivessem fazendo esse trabalho transformador? Então eu gostaria que você falasse um pouco de você, de onde você nasceu, como você chegou até aqui e como é que você começou esse trabalho voluntário. Bom, eu sou Delza Agitaí, né? A minha formação é na medicina, né? Trabalhei muito tempo na pediatria social, já ocupei alguns cargos, né, públicos e tive durante 25 anos uma clínica de vacinação. Algumas pessoas podem se lembrar da gente através da Cevacin, né, quando ainda a vacinação não era tão divulgado, e a gente não era nem um direito ainda, né? Nem era, era um direito, direito. Não é? Mas, nem era de fato, e o poder público também não fazia uma oferta em relação à vacinação, à prevenção da doença, como hoje. Então, quando o ano passado, em 2017, nós nos deparamos com algumas notícias que nos chamaram a atenção. E era sobre o suicídio, né? O número de suicídios no mundo e no Brasil. Aumentou muito, não? Tem aumentado muito, né? Aumentou há um número tão crescente, principalmente em alguns países, que a Organização Mundial de Saúde, né, se propôs, inclusive, a fazer um encontro entre os países a partir dos dados que são enviados por esses países à Organização Mundial de Saúde. E naquele momento o Brasil também esteve presente e foi signatário de um acordo para que houvesse a diminuição do suicídio em torno de 20% até 2020. Desses países, 83 diminuíram, né? E conseguiram entrar com ações efetivas de prevenção, né? O Brasil, infelizmente, não, né? O Brasil não conseguiu, ao contrário, há um aumento de número de suicídios. Mas o Brasil tomou algumas medidas, né? Uma das quais, e que é possível que isso componha também as estatísticas, né, do aumento do suicídio, é tornar a notificação obrigatória. É porque às vezes o óbito, né? Isso. Qual o motivo? Muitas vezes é omitido. Muito omitido, não é? Há um tabu muito grande em relação ao suicídio, né? É um preconceito que existe com relação a isso. Porque as pessoas se sentem culpadas, talvez a família, ou o que acontece? A sociedade, por se sentir culpada, ela não olha de frente para o problema, não quer resolver e fica mais fácil omitir. Pois é, há isso, né, que é muito importante, por isso que a campanha do CVV... Setembro Amarelo, falar é a melhor solução. Falar é a melhor solução. Ligue 188, olha, já estou passando o número para você. Isso, falar é a melhor solução. Quando a gente diz que falar é a melhor solução, tem dois aspectos nessa questão. A primeira é porque a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Organização Mundial de Saúde demonstra que 90% dos suicídios são preveníveis.
Isso quer dizer que de 10 pessoas que se suicidam, por exemplo, 9 poderia não ter acontecido se houvesse prevenção. Falando da prevenção, uma coisa assim que vem à minha cabeça é que a pessoa, quando ela pensa no suicídio, ela talvez naquele momento, ela pensa só no suicídio porque ela não vê uma outra... Ela quer se livrar de um problema que ela está passando. Ela não quer se livrar da vida, mas a dor é tão grande que ela pensa em tirar a vida. Seria por aí? Você tem razão, não é? O instinto de sobrevivência ou o instinto de conservação que está em todos os seres vivos é muito forte, não é? E se estabelece, portanto, o sentimento de ambivalência. A pessoa não quer morrer. Na grande maioria, mais de 97%, os suicidas não querem morrer. Eles querem se livrar do problema, da dor, do sofrimento, não é? No entanto, é importante que a gente comente que o suicídio não é algo assim, acontece, fulano se suicidou, a gente não... O suicídio é um processo, que a gente chama de processo suicidar-se. Então é muito importante que a família preste atenção. Muito importante. Inclusive dentro do trabalho, né? Nós temos que prestar muita atenção aos nossos colegas de trabalho, que começam às vezes até com uma depressão, porque a depressão faz parte. Sim. Delza, uma coisa que eu percebo, às vezes, as pessoas, às vezes estão em depressão e elas ouvem coisas assim absurdas. A falta de preparo e de informação nesse sentido é tão grande que, de repente, uma mulher, ela está depressiva, ela está triste, ela não sabe nem avaliar e não sabe nem dizer por quê. Ela é uma somatória de muitas coisas que ela pode ter passado. E aí ela ouve, às vezes, do marido ou de alguém da família e fala assim, vai lavar um tanque de roupa, vai cuidar da casa, vai fazer alguma coisa, isso é falta do que fazer. Isso é uma coisa que acontece. Acontece e piora a pessoa, né? É preciso que a sociedade saiba que depressão é doença. Isso. E como doença deve ser tratada, né? É uma emergência psiquiátrica. Então, a depressão é doença. A pessoa não é preguiçoso, a pessoa não quer aparecer, a pessoa não tem ânimo, falta substâncias químicas, neurohormônios, para ativar os neurônios para viver, para o cotidiano da sua vida, né? E isso que você falou acontece. Muitas vezes, levante daí, olha, o sol tá bom, vamos no shopping, vamos no cinema. E a pessoa não tem ânimo para isso. Ela não tem força, ela não tem aquele hormônio do estresse positivo, né? Ela não, adrenalina. Ela não tem adrenalina, mas é mais ligada a outros hormônios. E ela então se sente pior, porque a pessoa sai e ela começa a avaliar, realmente eu tenho tudo, por que é que eu estou aqui? Aí ela se sente mais culpada ainda. Aí se sente pior ainda, não é? Se sente pior ainda. Claro que a pessoa que fala isso está na boa intenção de ajudar, levante daí, vamos fazer, mas não é por aí. Não é essa a forma correta de cuidar de um depressivo. Não, e tem o outro lado. Você falou que se estaria ligado, a gente claro que não todo deprimido não vai se suicidar. Eu falei antes, é um processo. Mas provavelmente... Mas a maior causa atual de suicídio é a depressão. Né? Tá certo. Então isso é importante, porque outra coisa que você falou é o papel da família, dos companheiros de trabalho, dos colegas na escola, porque para a gente ter a atenção com o outro, que está faltando tanto, né? A gente ter atenção. Se a gente vir, né, que um filho, por exemplo, né, está se tornando mais isolado, quer ficar mais no quarto, está se descuidando da higiene pessoal, não está fazendo as coisas que gosta, não está indo jogar futebol, não está saindo com os amigos, chegue junto. Aí tem alguma coisa acontecendo. Chegue então, junto, olhe não é com porque carinho. É adolescente não. É verdade, Chegue em junto. qualquer idade, em qualquer idade. O programa Trilha Social vai agora para um pequeno intervalo, a gente volta já falando desse assunto que é muito importante. Aguarde mais um minutinho que a gente volta já.
diabetes é uma doença que pode provocar sintomas agudos e complicações crônicas. Se você tem histórico na família, idade igual ou maior a 45 anos, é sedentário ou sofre de hipertensão, procure seu médico enquanto é tempo. Seus sintomas são sede e fome excessivas, urinar frequentemente e emagrecimento. Você não precisa adoecer para descobrir que a vida é doce. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo e nós estamos falando aqui sobre a valorização da vida para evitar o suicídio e falando com Delza Gitaí, que é representante do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma organização nacional que se ocupa em resgatar, ouvir essas pessoas que às vezes estão, não têm condição de conversar até com a pessoa mais próxima, não é, Delza? É, isso mesmo. Porque nós estávamos falando, né, da necessidade que a gente tem de estar próximo do outro. Isso. E quando a gente fala próximo, não é apenas ouvindo. E também não é próximo só fisicamente, né? É escutando o outro, né? Porque não há como a gente prevenir o suicídio sem falar sobre isso. É verdade. Sem falar, sem colocar na pauta da sociedade, na pauta do poder público, não é? A necessidade de que, através da valorização da vida, a gente pode prevenir o suicídio. Porque é uma coisa muito íntima, não é? O processo suicidar-se. Você está num processo que às vezes nem mesmo você identifica. Sabe, você identifica. Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui em off, que quando você sofre um acidente, você cortou a sua mão dentro de casa, você vai para o médico, ele vai dar um ponto, mas é uma coisa visível. Você tem um problema no coração, você vai para o médico do coração, se precisar de fazer uma cirurgia, você vai fazer a cirurgia. Mas como é que a gente vai ver essa dor? Essa dor, ela não está no corpo, não está na pele, não está na mão, não está no coração, ela está no ser. Como é que isso pode ser detectado? Aí você fala aí um pouquinho para a gente de como é que a gente pode fazer essa leitura. Certo. Há o que a gente chama de sinais. Sinais. Né? Para que a gente possa fazer essa leitura na convivência. Alguns sinais são muito patentes. Por exemplo, nós temos uma incidência muito alta em duas faixas etárias, que é de 15 a 29 anos e acima dos 60 anos. Quando a gente convive com essas pessoas, se a gente estiver atento a elas, a gente vai ouvir de vez em quando dizer assim, mas essa vida não interessa mais. Para que eu estou vivendo? Eu já fiz tudo. Perde o sentido. Essa vida perde o sentido, né? Eu já fiz tudo, agora estou aqui só dando trabalho, por exemplo, né? No caso dos idosos ou dos doentes crônicos, né? Ou então não tem mais ânimo para nada do que fazia antes, né? Se exclui nada do preenche. Nada preenche, nada faz os olhos brilharem. Entendi. Né? E isso
não quer dizer que a pessoa vá se suicidar. Mas são sinais. Se houver, mas são sinais. Né? Preste atenção. Preste atenção. Nós não estamos acostumados a isso, né? Ainda por conta do suicídio, falar sobre o suicídio, saber das informações sobre o suicídio. Conversar abertamente. Conversar abertamente, né? Chegue junto, diga, olha, estou sentindo que você está um pouco diferente. O que é que está acontecendo? Confie, você pode conversar comigo. Você disse uma coisa em off também muito interessante. Às vezes a pessoa não tem confiança, mesmo nas pessoas mais próximas. É verdade. Porque fica com receio. A dor, o conflito existencial é tão maior que a pessoa tem, inclusive, medo de que o outro vai contar o outro. A própria família. A própria e família. Até de sofrer um preconceito dentro da própria família. Com certeza, um preconceito dentro da família, não é? Se expor. Não é? Por isso que o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, faz essa escuta. É uma escuta ativa, não é? Preparada. Todo voluntário do CVV, além de fazer o curso inicial, se mantém em formação contínua, com cursos, com reciclagens e com seminários. E essa preparação é exatamente para escutar o outro, mas não escutar só também o que ele diz, escutar o que ele não diz. É o que está atrás daquela fala. O que está atrás daquela fala e qual o sentimento que está atrás daquela fala, né? Então, nesse sentido, todos podem ligar no Brasil atualmente, a partir de junho desse ano, o número que é gratuito, 188. O número 188, ele está no Brasil inteiro, é um sistema de rede, não é? Os 104 municípios estão na rede para receber a ligação do 188. Como é uma rede, a distribuição é randômica. Então, você pode ligar, por exemplo, daqui de Maceió e atender lá em São Paulo. E ser atendido por um paulista, por uma carioca, por uma mineira, não é? Assim como a gente atende essas pessoas de outros estados também, né? Tem uma coisa muito importante na nossa formação em relação ao atendimento, Esther. É que a gente não faz psicoterapia. Entendo. O atendimento psicoterapêutico é para quem tem essa formação. Mas psiquiatra, psicológica, né? Mas no caso, por exemplo, se você é um atendente do CVV e você detecta, fala assim, olha, você ouve, você pode falar, olha, busque ajuda, um psiquiatra, um psicólogo. Outra coisa também que a gente é formado, não por pode. Isso que a nossa formação nos traz mudanças de paradigmas, é que a gente não dá aconselhamento. Certo. Por quê? Porque um dos nossos fundamentos é Carl Rogers, na abordagem centrada na pessoa. Uhum. Então, com isso, a gente tem absoluta certeza que a outra pessoa, aquele que está ligando, tem potencialidade de ele mesmo encontrar as suas soluções. Uhum. Porque as soluções são deles, não são nossas. E essa formação, por exemplo, vamos supor que eu queira ser uma integrante do CVV. Eu ligo para um... Você com será certeza, tão bem-vinda. Com certeza, se eu puder dar minha contribuição, vou ver de que forma que eu posso dar os horários e com certeza estarei lá, assim, acho muito importante. Eu valorizo demais a vida, o ser humano e o respeito a essa vida que é o único patrimônio que a gente tem. Dinheiro não é patrimônio, a vida é. Se você perder a vida, perdeu tudo. Dinheiro você ainda recupera, mas a vida você não recupera. Nesse caso da formação? Das pessoas que querem ajudar, ela liga para 188, como é que eu quero ser? Aí eu estou aqui com você, você pode me informar. Mas uma pessoa que ouviu falar, olha, CVV, eu queria ajudar o CVV. Como é que ela faz para ajudar? Para onde ela liga, quem ela procura? Entendo.
para se tornar voluntário do CVV, tem 3 pré-requisitos, não é? O primeiro é ter mais de 18 anos. Mais de 18 anos. Mais de 18 anos, não é? O segundo, eu costumo dizer assim, gostar de gente. Não é? Tem que ter afinidade com a área de recursos humanos. Tem que ter a disponibilidade interna de escutar o outro com compreensão, com respeito, com aceitação, com e consideração, sem julgamento, né? Quando a gente fala em aceitação, aceitar como o outro é, simplesmente assim. Porque se de repente você atende um telefone e a pessoa fala que ela fez alguma coisa errada e você já fala, você está errada mesmo. É por isso que é uma mudança de paradigma. Por isso é que é importante essa formação. Isso. Então tem que ter mais de 18 anos, gostar de ouvir o outro, entender que o outro é tão importante quanto você. Isso, né? Não dar aconselhamento, acreditar que o outro é capaz, não é? E ao facilitar que o outro fale, também a gente está facilitando que ele se ouça. É verdade. Não é? Que ele se ouça, que de repente então, eu acredito, da maneira como você está colocando, eu aqui raciocinando, então nós temos que escutar, mas saber fazer perguntas. Evitar até fazer. Evitar? Até evitar fazer pergunta, porque o básico do atendimento é o acolhimento, a pessoa se sentir acolhida. E desse acolhimento surge a confiança. E a pessoa então vai desabrochando no seu falar os próprios sentimentos. E a gente vai acolhendo e vai entendendo, sim, você. Às vezes tem 2 tipos de respostas, né? Resposta de conteúdo, que você me falou isso, eu entendi que você me falou isso, eu estou certa? Para que a pessoa também se ouça. Para que ela possa saber que está sendo ouvida. Para saber que é uma escutativa. Olha, uma coisa importante a entender, porque muita gente às vezes me pergunta, né? Como a gente trabalha com voluntariado, trabalha com muitas pessoas, a gente ouve assim, escuta ativa. O que é escuta ativa? Escuta ativa é você estar presente. Isso. É você estar com aquela pessoa, escutando aquela pessoa, não é estar lá e pensando no jantar, o que você vai fazer daqui meia hora, que aí você pode perder, às vezes, algo que é muito importante, é escutar e sentir. Isso, né? Sentir principalmente o outro. Por exemplo, na sala de atendimento, onde fica o telefone, primeiro, é toda, assim como esse estúdio, não passa som. Porque o atendimento é sigiloso. Isso. O que você nos falar fica entre nós, certo? A gente não pode nem conversar com outro voluntário. Pessoas. E nesse momento, nós não podemos estar fazendo nada, nem estarmos nem com o celular próximo. Isso. O celular fica em outro local. Importante. A gente está ali integralmente em relação ao outro. Isso. Não é? Então, é muito importante. Delza, a gente está chegando na reta final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse novamente o telefone, chame as pessoas para que elas sejam voluntárias. Por favor, eu já vou falar 188, ligue, seja voluntário. Eu também vou ligar, vou estar. Você que está aí do outro lado da telinha também pode. O meu convite não é nem só um convite, é um apelo, isso, né? Porque a demanda é muito grande. Nós atendemos, em média, 100 telefones por dia. Mas perdemos telefones porque não dá, né? Então, se você quiser ser voluntário do CVV, nós vamos iniciar o 4º curso agora, no dia 6 de outubro, às 8h15, na Faculdade Estácio. Vá lá, nós os receberemos com muito carinho, né, com um abraço fraterno, e você vai ver como é importante esse trabalho de voluntário do CVV. Muito obrigado, Delza. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta semana que vem. Nós estaremos aqui esperando você sempre com novidades e boas informações. Até lá.